Luciano, vamos falar um pouco sobre esse patamar do Ibovespa, 155 mil pontos. Até que a gente está no lucro, né? Essa lateralização, presta um ano aí eleitoral vindo pela frente, até que está num 0 a 0 que tá bom, né? Pior seria se estivesse caindo muito, não? Sim, acho que tem um ponto, né? Como você mostrou, na verdade, o mercado tá fazendo alguma rotação também de posições, né? A gente vê que o que é mais cíclico, né, que agora está respondendo a esse fechamento de juros que a gente está tendo nesses últimos dias, está subindo, né, enquanto as ações mais, né, as blue chips estão ficando um pouco mais de lado. Então, apesar do índice estar ficando parado, né, nesse patamar de 155 mil pontos, acho que é importante ressaltar isso, né, está tendo esse movimento dentro do índice que é importante, que é o reflexo desse cenário que se avizinha, que é a discussão, né, aqui dentro de corte de juros, né, e lá fora a provável continuidade do Fed agora na reunião de dezembro. Exatamente, né? Essa continuidade aí para a reunião de dezembro, o investidor fica de olho principalmente aí nessas decisões, né, 9 e 10 inclusive, e hoje teve audiência pública no Senado, né, do Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, que reforçou que o Banco Central não pode perseguir a banda superior da meta de inflação, mas sim o centro, de 3%. O que significa isso, Luciano? O que na prática é isso? Ele não pode perseguir a banda superior da meta da inflação. Traduz para a gente, por favor. O que o Galípolo está falando nesse momento ele busca o centro da meta, esse é o jeito, né, correto, né, que você tem para ancorar o máximo possível as expectativas de inflação que ainda estão acima do centro da meta, né. Então o Banco Central, ele, apesar de ter, né, um mandato que pode, teoricamente por choques, absorvê-los, né, dentro desse intervalo, né, de 1,5 ponto, então você tem a meta de 3, você pode ter a inflação de até 4,5%, né, apesar de ter essa liberdade, obviamente, para o Banco Central não criar uma meta implícita, né, que poderia ser visto como mercado um alvo diferente do centro da meta, ele vai sempre reafirmando os discursos que ele quer 3 como sendo o objetivo. Por quê? Porque também dentro do horizonte onde ele está tomando a decisão a partir de agora, né, que é aquela questão do horizonte móvel que ele vai tendo ao longo dos trimestres, ele já está começando a olhar o segundo TRI de 2027. E nesse período, a inflação, pelos modelos do Banco Central, está muito próximos do centro da meta. Então, é isso que ele quer reforçar, que ele está olhando para esse horizonte, e nesse horizonte ele está vendo a inflação indo para o centro da meta. Isso é uma maneira de a gente, né, do Banco Central, né, da autoridade monetária, comunicar à sociedade que ele está tentando aquele nível ali que é onde ele está vendo a inflação nesse momento nos modelos dele. Exatamente, exatamente. E aí, isso reflete muito na expectativa nossa para o corte de juros. Então, você acha que essa fala dele joga um balde de água fria naquela nossa expectativa de vai que ele dá uma surpresa de um corte de taxa de juros? Agora ele joga balde de água fria, a gente deve esperar até lá para março do ano que vem para isso rolar, Luciano? Não, eu acho que não é esse ponto, né? Na verdade, eu acho que ele está tentando retirar eventualmente alguma discussão de mais de curto prazo agora para dezembro, mas a gente acha que a partir de janeiro esse horizonte móvel ele se desloca mais um trimestre, ele vai para o terceiro TRI de 2027, e aí ali ele vai começar a ver a inflação ou muito, né, no centro da meta até um pouco abaixo, considerando o nível da Selic atual. Tem que lembrar que a cada período que ele está passando, né, numa reunião que ele está passando sem cortar a taxa de juros, o que está acontecendo como a inflação corrente está caindo, o juro real, teoricamente, ele está subindo não só o ex-post, né, que é contra a inflação passada, mas também pelo ex-ante, porque a inflação 12 meses à frente também é cadente. Então as duas medidas vão dando um grau de aperto maior, né, seja qual delas você, né, deseja olhar, né. Então é nesse sentido que em algum momento da virada do ano há necessidade de diminuir o aperto, porque o juro real está alto e não fazer nada significa que você está apertando adicionalmente nesse cenário de inflação cadente, né, em 12 meses e a expectativa 12 meses à frente também caindo. Exatamente, né? E aí começa a cair. E tem aquela coisa, né? A expectativa dele, o cálculo dele é de 18 meses, né? Tinha aquela lógica, né? Daqui 18 meses, que é a situação que tem que estar nos 3%
da meta. Vamos falar um pouco sobre dólar hoje, Luciano, que é um assunto que eu sei que você gosta pouco também. Dólar hoje a 5,39 e mirando aí cada vez mais para cima, né? Ele está surfando, subindo aí e tal, cada vez aí beirando esse 5,40. O cenário comum a gente pensar esse 5,40, 5,50 mesmo, ou deve dar uma arrefecida aí nesse fim de ano? Não, acho que a tendência, como a gente tem sempre colocado, é uma tendência de depreciação do dólar. Primeiro, né, tem que lembrar, uma boa parte da apreciação do real esse ano foi o enfraquecimento do dólar, né, desde o começo da discussão das tarifas ali, né, na virada do ano, em abril em diante. Né, então, esse movimento, na verdade, se cessou. Né, o dólar não está mais enfraquecendo lá fora. Na verdade, o dólar está, fortalecendo nos últimos meses. Né, então, o DXY está em torno de 100. E se a gente considerar esse nível de DXY e considerar o que seria compatível com o real, né, se o real não tivesse feito esse momento de apreciação recente, seria um real em torno de 5,60, 5,65. Então, o real está apreciado mesmo estando nesse 5,40, e a tendência, até por uma questão de sazonalidade, também tem a questão, né, tributária, a mudança da regra, né, no ano que vem de remessa de lucros e dividendos das empresas, né, multinacionais vão ser tributados a partir de janeiro, né, em 10%. Tudo isso vai gerar um fluxo de saída, né, de câmbio no final do ano, que pode ser já, na nossa visão, uma pressão aí na cotação do real. Então, a nossa expectativa continua sendo que o real volte a depreciar daqui até o final do ano e termine o ano em torno de 5,50 a 5,60. Exatamente. Agora vamos falar um pouco sobre os Estados Unidos, Luciano, porque hoje lá fora, o mercado está dessa maneira aqui. Está amplamente positivo no New York Stock Exchange, né? Você tem aqui Ford, Salesforce, Pfizer, Disney, AT&T, Bank of America subindo. Alibaba cai um pouco, 2%, mas é uma correção da alta de ontem. E Nasdaq está um 0 a 0, né? Você tem Meta, Amazon, Apple, Google subindo, mas a AMD, Nvidia, Tesla caindo, corrigindo forte hoje, até porque ontem foi um dia com várias altas das Big Techs. O que dá para a gente esperar dessa economia norte-americana? A economia essa que agora vê o seu presidente do Banco Central indo para o fim do seu mandato, todo mundo esperando dia 9 e 10 aí de dezembro, e os dados cada vez mais chegando e cada vez menos ajudando para uma expectativa desse corte de juros. Você acha que a expectativa agora é de uma manutenção nesse corte de juros, nessa taxa de juros do dia 9 e 10 de dezembro, Luciano? Não, a gente acha que tem um corte porque os últimos 2 discursos importantes que aconteceram, que foram na sexta-feira passada, o vice-chairman, né, e o presidente do Fed de Nova York, o John Williams, foi no sentido de dar um sinal de corte. Né, ele falou claramente que na próxima reunião, né, dado o risco do mercado de trabalho, ele acha que a taxa de juros pode ter um corte adicional, né, isso ficou dentro do discurso dele, então isso mexeu inclusive com o mercado voltou a pôr uma probabilidade de 70%, né, do corte agora na reunião de dezembro, e ontem, né, o Waller, que é outro dirigente importante, que faz parte, né, do Comitê Central ali de Política Monetária americano, também disse que é a favor de um corte, né, então a gente tem já 2 importantes, né, membros ali do FONC falando sobre os cortes, né, e provavelmente, né, dado a proximidade do Williams em relação ao Powell, né, dado que ele é o vice-chairman do Fed nesse momento, ele tem, né, provavelmente uma interlocução e tem um sinal aí provavelmente alinhado com o que o presidente está falando, né, ou está pretendendo. O que deve acontecer, olhando para a reunião, o Fed faz um corte de juros agora em dezembro, mas ele deixa mais em aberto os próximos movimentos. Né? O que isso significa? Significa que, até para não gerar uma maior tensão no comitê, até porque tem muitos discursos falando pela manutenção, o que ele deve dizer é que eles fizeram o último corte agora nessa reunião, e a partir de 2026 eles vão observar uma reunião, se uma reunião não, se tem ou não espaço para cortes, né, conforme os dados vão sendo observados. Então, a gente muda um pouco dessa sequência, né, que foram os 3 cortes que aconteceu de dezembro, para uma sequência, talvez, uma reunião sim, uma reunião não, tendo cortes. Você acha que essa expectativa de corte também
ajuda aos novos candidatos à presidência do Federal Reserve a acenarem para o Trump, na lógica de, olha, eu estou aqui, eu quero corte de juros também, viu, presidente? O senhor pode me nomear aqui que eu vou fazer um trabalho que o senhor gosta. E qual que é o risco que isso pode trazer para o próprio Federal Reserve, que é uma instituição que sempre foi mais baseada em dados e tudo mais, sempre foi mais cautelosa em relação à taxa de juros? Perfeito. Acho que esse ponto, né, é uma discussão mais ampla, que não estaria errado você continuar o ciclo desde que, né, como você está colocando, os dados permitam você fazer esses cortes, e tem alguns, né, algumas pessoas que estão ali se candidatando à vaga, né, para ser no próximo presidente do Fed, que tem advogado sobre isso, né. A lógica você tem um juro real neutro que ninguém sabe muito bem onde está, mas está mais ou menos em torno de 3 em termos nominais, seria, né, 2 de inflação mais 1 de juro real, então em termos nominais seria mais ou menos 3, e você está com a política monetária agora, né, depois desse último corte, né, em 4. Então você tem mais ou menos 100 pontos desse juro neutro. Então, desse ponto de vista, se você acreditar que o juro neutro está aí, em torno do 3, e a economia não está numa trajetória de aceleração de mercado de trabalho, nem a inflação está se desancorando em relação à trajetória de médio prazo, né, tirando o efeito das tarifas. O próprio Williams comentou, você está com um PCI rodando em torno de 2,2, 2,3, muito próximo da meta de 2. Então, nesse sentido, você poderia argumentar pelos cortes de juros. Então, sendo esse o ambiente, eu acho que não desancoraria o mercado. O que pode desancorar muito o mercado é o contrário, né? Você está vendo que não tem mais espaço para chegar nesse juro neutro e forçar os cortes, né? Então, esse acho que é o risco que o mercado pode precificar num eventual, né, novo mandato, se os dados começarem a não confirmar o espaço para o corte. Exatamente, né? E tem toda a questão da inflação também, né? Inflação que vai, em teoria, subindo, né, na lógica geral deles ali, e o mercado de trabalho que o próprio Jerome Powell falou nos últimos 2 discursos dele, 2, 3 discursos, se não me engano, que ele não tem a menor noção ainda do impacto das políticas imigratórias do Trump em relação a esse mercado de trabalho. Você acha que isso pode ser o calcanhar de Aquiles para essa economia norte-americana, um impacto, por exemplo, da política antimigratória do Trump, que vai avançando nos Estados Unidos, né? Chegou agora em Charlotte e tudo mais, então ela está subindo ali para o país, e isso vai gerando lacunas ali de empregos com um ticket mais baixo, que forçaria, né, americanos que ganham mais e estariam desempregados a ganharem menos para estar empregados? Então, aí é exatamente isso que você está colocando. O que a política migratória pode fazer é desorganizar o mercado de trabalho em termos de oferta e ter alguma pressão, na verdade, salarial, né? Porque você, teoricamente, né, como você comentou, trabalhadores que, teoricamente, ganham mais e, teoricamente, não estão ocupados, poderiam estar buscando essas vagas que estão disponíveis, mas que pagam menos, mas que, para eles aceitarem essas vagas, eles vão pedir um salário um pouco mais alto, né? Então, por mais que tenha uma diminuição do salário em relação ao que ele esperava, mas para aquela ocupação ele acaba pedindo algum prêmio, né, algum salário mais alto. Então isso pode desorganizar o mercado de trabalho e ter alguma pressão. O ponto, na verdade, em relação a essa discussão, é quanto que a gente está tendo de ganho de produtividade na economia como um todo. É bem difícil de quantificar isso, mas claramente, dado a velocidade de crescimento da economia americana, esse ano, ela vai crescer provavelmente em torno de 2% de novo, considerando que o emprego não está crescendo tão rápido assim, a diferença dessas duas variáveis normalmente é a produtividade. Então, talvez o que a gente vai acabar, até pela questão da inteligência artificial, essas mudanças que a gente está tendo tecnológicas, é daqui a alguns trimestres olhar para essa economia e descobrir que ela ficou mais produtiva, e mesmo com essa questão da imigração, que pode gerar algum custo setorial mais alto de emprego, a inflação não suba tanto, né, no total, né, em termos gerais. Luciano, para a gente poder fechar aqui o nosso programa de hoje, já agradecendo inclusive sua presença, o que o investidor tem que ter na cabeça dele para poder fazer bons negócios essa semana, poder aí fazer dinheiro? O que ele tem que ter na cabeça dele aí para dominar essa semana? Eu acho que o mais importante agora é exatamente nessas duas questões, né, dos bancos centrais. Lá fora está se aproximando, né, a reunião, aqui também no Brasil vai ser no mesmo dia, mas provavelmente com a manutenção. Mas lá fora, se confirmando o cenário de corte, o mercado deve continuar, né, melhorando. É difícil você ver um mercado realizando num cenário de corte de juros, né, então isso vai ser uma coisa importante para o mercado. E, teoricamente, a partir do momento que você vai avançando também nesse processo de corte de juros nos Estados Unidos,
talvez tenha alguma rotação também, como já acontece aqui no Brasil, na Bolsa Americana, né? Você começa a buscar os setores que estão mais atrasados, que estão mais baratos, né, relativamente ao ciclo, e aí você pode ter alguma rotação, o que pode levar à realização de algumas empresas, né, como a gente já está vendo em alguns casos, mas outras empresas que ficaram mais atrasadas podem começar a ganhar mais espaço, né, de valorização. Então, acho que esse, né, manter na cabeça essa percepção de que os juros ainda têm um espaço para ser cortado e que isso traz um ganho nos ativos de risco, acho que isso continua sendo o tema aí para poder ficar prestando atenção nas próximas semanas.